São esses animes aí que vieram pra trazer uma nova visão pra fazer a gente acreditar que acabou um pouco dessa maldição das adaptações, tanto de jogos para games, como games para anime, animes para games para jogos foi, ó, ótimo, né? Já sabe o que vai estar lá na abertura, né? Fala, galera, bem-vindos essa semana. E hoje a gente vai falar sobre animes baseados em games. E a gente poderia encaixar como animes fantásticos baseados em games. É, Geralmente a gente ouve que o jogo não foi bem adaptado para anime, o jogo não foi adaptado para série. Então a gente tem um pouco de Quase uma, maldição por é, trás disso. quase uma maldição, né? De os games não É, serem bem adaptados, né? então, mas hoje a gente vai falar sobre os bem adaptados, principalmente não, unicamente dos baseados em jogos. Dave, vou começar sobre Cyberpunk Edge Runners. É, Sim. Acho que ele até saiu antes do jogo ser consertado, né? Cyberpunk 2077. Saiu. O jogo ainda estava com muitas críticas, o jogo cheio de bugs, injogável, e, e saiu o anime que fez jus, né, ao universo Cyberpunk. O pessoal crítico gostou bastante, o pessoal, a comunidade também. Capturou toda essa essência ali do Cyberpunk mesmo, né, que não que o jogo não tenha capturado, só que o jogo não dava para jogar, né? Então o pessoal acabou se voltando ali pro anime, né? Que foi um anime muito bom, acho que conseguiu meio que segurar um pouco do problema do jogo, né? Acho que talvez ele tenha ajudado a impulsionar o jogo, o pessoal viu o anime, gostou, impulsionou o jogo, o pessoal dá uma segunda chance até, né, para o jogo depois, né? A série, o anime, é, ele conseguiu capturar bastante a essência dessa temática que é o cyberpunk, que é esse futurista, que é essa mistura do cyborg android com a parte humana, né? Então, é, e como o cyberpunk é baseado dentro da cidade, não, mas na região de Night City, então eles conseguiram capturar, o anime conseguiu trazer de forma concisa aquele, aquele caos que existe dentro desse tipo de temática, né? Quando você pensa geralmente nesse cyberpunk, principalmente quando você mistura a máquina e o ser humano sempre tem a divergência, então eles conseguiram trazer esse, essa essência caótica dessa temática e diretamente do jogo pro anime. Então, logo desde o primeiro episódio, tanto na parte visual, como música, como ambientação, estilo de desenho, animação, tudo foi muito aclamado pela crítica na época. E como o Dave falou, o jogo não estava num momento bom. Foi entregue muito bugado, aí consertaram devagarzinho, aí quando estavam indo para os 50% do que ele está hoje, lançaram o Edge Runners, então é, é como se fosse tivesse aproveitado bem o momento enquanto eles consertavam o resto do jogo. Então hoje em dia o Cyberpunk tá 99%, então tá. Conseguiu manter o pessoal ali nesse hype, né? Conseguiu manter o pessoal
no radar do Cyberpunk ali, né? Pra É, ninguém esquecer que esse jogo existia, né? Porque realmente se tivesse só mantido talvez aquele lançamento cagado que foi, talvez o pessoal tenha meio que esquecido até do jogo, né? E o Ed Runners redimiu e impulsionou o pessoal de volta pro jogo, né? é. E foi uma adaptação boa, porque ela tem um desenvolvimento bom de personagens, como eu falei, consegue capturar bastante da essência dessa temática, principalmente essa temática futurista que nem eu mencionei ali. Então, eles mostraram que conseguem fazer uma adaptação decente de anime no meio de um jogo que não estava acabado e também no meio de tantas adaptações que estavam sendo entregues que não conseguiam alcançar um bom público, que faziam uma coisa muito ruim, tipo Dragon Ball. Mas como o nosso ponto hoje é o anime, então são esses animes aí que vieram para trazer uma nova visão para fazer a gente acreditar que acabou um pouco dessa maldição das adaptações, tanto de jogos para games, como games para anime, animes para games para jogos foi ótimo, né? Já sabe o que vai estar lá na abertura, né? Então Ah, acho que ali, sacanagem. ali no caso eles trouxeram um bom desenvolvimento dos personagens ali, né? Sim, Um, que eu acho que grande parte das adaptações falham é que elas dependem muito do material original, né? Então, quem não jogou não vai adiantar ver a série ou qualquer coisa desse sentido, né? Ou a série, ou o anime, no caso que a gente tá falando hoje, né? E nesse caso, não, acho que se tu nunca jogou Cyberpunk, só conhece Cyberpunk de ouvir falar, né? O estilo Cyberpunk, não o jogo propriamente dito, né? Mas tu conhece que é bem comum na cultura pop, geek, nerd, né? Essa universo Cyberpunk, além do jogo Cyberpunk, né? Então, quem conhece já conhece ali algumas da, 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 da- do mundo, assim, do esquema das coisas, né? Como tu falou ali da parte de humanos e máquinas, está substituindo partes por partes mecânicas e tal. Mas eles fizeram bem essa parte de não trazer talvez a mesma história do jogo, né? Que a história não é a do jogo, então talvez ali tivesse dado algum problema maior, sabe? Ter tentado adaptar a história do jogo. Mas fizeram bem, fizeram uns personagens carismáticos, personagens que são bem desenvolvidos e conquistaram o público. Acho que esse é um dos motivos de sucesso. eu não vejo assim problema deles. é, Eu gosto quando é independente, como você falou. Mesmo que eu não tenha jogado Cyberpunk, eu consigo assistir o Edge Runners e não vou perder nada. Vou conseguir entender a essência, não vou perder questão de lore e tal. E, mas tem jogos que também fazem adaptações co- como foi como é o caso de alguns assim que fazem baseados totalmente em cima do jogo. Eu acredito assim que é, ambos tão bons, mas eu prefiro que a pessoa consiga ver de uma forma independente, porque Não, mas acho que é, ele pode ser, é, poderia seguir a história do anime igual à história do jogo, né? Não teria problema, desde que é, consiga acompanhar só o anime, né? Então, é, não quando tu precisa ter jogado o jogo para entender o anime.
Mas se ele tivesse feito. É que eu acho que é mais difícil, o pessoal talvez ia criticar mais se eles tivessem feito uma mesma história do jogo, né? Eu acho que é mais difícil de dar certo. Mas não exclui. Eu acho que pode sim. É legal, às vezes, né? Tu vai contar a história, o pessoal não jogou e conhece a mesma história do Cyberpunk através do anime. Só que tem que tomar cuidado para não depender do jogo, eu acho. Na minha opinião, é isso, tá? Tem que. Então a pessoa, não vou entender isso aqui porque isso aqui só explica no jogo. Por causa da Edge Runner é uma história diferente. Mas mesmo que ela fosse igual à história do jogo, eu acho que ela teria que ser autossuficiente, né? Independente de ter jogado ou não, tu conseguir entender toda a história do anime ali sem precisar de uma segunda. De ter jogado o jogo, vamos dizer, né? Senão o cara vai ter que assistir anime e ainda fazer pesquisa na internet para poder entender assistir alguém zerando o jogo no YouTube e depois para assistir a série, né? Exatamente. Mas eu acho que pode continuar, termina aí. não, eu só vou dar o fechamento pro Cyberpunk. Eu acho que a temática do Cyberpunk e a temática do Steampunk são temáticas interessantes que realmente encaixa nesse mundo nerd, né? E eu acredito, mas é a primeira adaptação assim mais fiel, mais bem recebida pela crítica e pela comunidade desses dois temas, né? Eu ia falar ali de não precisar jogar, né, para entender, então que muita gente não jogou e que o pessoal gostou bastante, né, o Arcane, baseado no LoL, e realmente não precisa ter. Se tu entende alguma coisa melhor, mas se não, ele te explica tudo ali, né? E foi, acho que, muito bem adaptado. Tem um desenho ali, né? Uma animação muito boa. O estúdio é o Fortiche e a complexidade que botaram nos personagens, o desenvolvimento deles, como eu falei, né, ela tem que se sustentar por si só, né? Ela é independente do jogo, ela não precisa do jogo para ela funcionar, né? Acho que foi uma das melhores, assim, que... Eu não vou defender. Eu não vou defender o LoL, jogo. não vou defender Não vou LoL, defender LoL. mas... Mas assim, o jogo não tem como transparecer uma profundidade de personagens por conta de mecânica. Então, mas o anime trouxe isso, independente do que é o jogo, eles conseguiram trazer profundidade de personagem. Novamente, eu não vou defender o LoL, mas o jogo não teria como trazer esse tipo de profundidade, né? Então, eu acredito que levar isso como um ponto extra pro anime eu acho errado, porque o jogo realmente não tem como entregar isso ali. Então, mas realmente conseguiram trazer essa profundidade, não considero como um plus, mas realmente tudo que conseguiram colocar da lore do jogo ficou concisa, né? Então ficou muito mais bem contado, não teria como ser diferente. Então acabou atraindo aí até gente que não curtiu o game ou nunca jogou, então ficou bem aclamado o jogo aí na. Jogo não, a série, né? A série, o jogo. O jogo O jogo deixa abaixo. deixa abaixo. Eu acho que assim, como a gente falou, né? Tem que estar independente. Não que deva esquecer os fãs, como eu acho que o Arcane não esqueceu, né? O pessoal que era fã de LoL mesmo gostou bastante. Porque às vezes acontece, né? Fazer alguma coisa aqui, aí até que é bom o pessoal que não conhece o jogo, não conhece a obra original,
gosta, mas quem era fã odeia porque mudaram alguma coisa lá, né? E no caso do Arcane, não, ele trouxe tanto o pessoal que gosta do MOBA lá, né, do LoL, quanto quem nunca jogou. Então, realmente ele elevou o nível, trouxe para outro patamar, né? O pessoal tem que correr atrás para manter esse nível de adaptação, porque dá para ver que é possível fazer, então o pessoal vai começar a ser mais exigente, né? Então, Exato. mas assim, acho que foi bem explorado ali os personagens, foi feito. Eu acho que eles já tinham uma lore, né? Já tinham alguma coisa assim, que dentro do jogo, como tu falou, a mecânica do jogo não é de ter uma história lá, em cada partida é simplesmente pancadaria, né? O MOBA lá. Mas o pessoal conseguiu compilar todas essas micro histórias, talvez, que foram criando, e trouxe um anime muito bom, realmente, cara. Uma adaptação sensacional ali. Tem trilha sonora também muito bom. Tem uma música do Imagine Dragons ali muito boa. É, eu acho que é isso. A obra se fazer por ela mesma, não depender, como eu falei, não vai depender do jogo, né? Tanto que milhões que nunca jogaram o LoL estavam lá assistindo Arcane, né? Exatamente. Eu acredito que, claro, tem fanservice, porque o jogo, como o jogo não tem. é, a base de lore é o que? É uma história que tem na escolha do personagem, alguma coisa escrita lá, uma CGI que foi feita lá em 2016. Então, esse tipo de coisa que vai remontando no decorrer do tempo uma lore, né? Então, a própria desenvolvedora do jogo, a Riot, que libera no site lá algumas coisas de lore, então vai montando essa história no decorrer do tempo, né? Então, claro que tem fanservice em cima disso ali, para quem já conhecia a obra do jogo. Então, tanto na questão de personalidade de alguns personagens, principalmente no caso da Jinx, que ela demonstra com você jogando que ela não é bem, bem própria das ideias, então eles acabam demonstrando isso no anime também. Então tem essa, esse desenvolvimento da parte psicológica de cada personagem, desenvolvimento psicológico de cada um, e eles acabam, como eu falei, tem fanservice, mas é uma coisa assim que, para quem, como você comentou ali, de ser autossuficiente, esse fanservice não vai ser perceptível para. Você não vai precisar do jogo para poder entender aquele fanservice ali, vai ser uma coisa suficiente para você. Então, assim, um jogo assim que um anime assim que eu daria uma nota alta para adaptação. Eu acredito que o meu ponto de vista ainda o Edge Runners é um pouco superior, mas não é ruim. O Arcane é bem pelo contrário, é ótimo a adaptação, muito bem feito, como você comentou também, da parte de animação, música, desenho, arte, tudo ficou excelente. Então, dou meus parabéns aí pro estúdio. Eu simplesmente não encaixaria ele no topo junto com Edge Runners. Mas excelente anime. Aí tu falou ali do que tu prefere o Edge Runners, né? Um que eu prefiro acima dos dois aqui, né? Que a gente comentou, é o Castlevania. Acho que o Castlevania foi bem melhor também. Acho que, na minha opinião, uma adaptação madura, né? Uma coisa que não é bobinha lá, não é uma. Não é um. Ah, vamos fazer uma coisinha para criança aqui, porque criança joga videogame. Não, né? Os caras fizeram um negócio sombrio ali, uma coisa madura. Não, acho que não chega adulto, mas tá ali, né?
não é para criança, não é uma coisinha é, mal feita ali, feito, porque é coloridinho, vamos fazer uma coisinha para criança, né? Então traz um o Trevor ali, né, o Belmonte, a história acho que muito bem contada, os personagens também bem desenvolvidos, a animação mesmo muito bem feita. E queria ver a tua opinião aí sobre isso. Castlevania ficou excelente, cara. É, de encaixar de top, que eu acredito que seja Ed Runners, Castlevania e depois o Arcane. Talvez. Agora eu vou acompanhar alguns outros também. A gente vai falar de alguns outros que eu não vou encaixar aqui no topo, mas dá para facilmente encaixar no top 10. O que me admira no Castlevania é ele ser da Netflix, né, cara? Porque realmente uma plataforma que não anda entregando muita coisa decente. Pode se redimir ainda, claro. Acho que era do outro Mas. tempo da Netflix também, né? Não era. Ah, Era outro tempo da Netflix também, né? tem isso também. Mas ainda assim eu fico admirado de ter saído na plataforma. Era mais fácil ter saído como independente do que dentro da Netflix. E assim, ficou fiel a, ao que é o Castlevania, né? Ao lore completa do Castlevania, que é uma lore gigantesca, né? De um jogo já 2000 anos aí, esse jogo tem de existência. Então, acredito que tem uma lore gigantesca para trabalhar em cima e acabaram montando uma coisa muito fiel, né? E assim como o Arcane e o Edge Runners, o desenvolvimento do personagem ficou excelente, cara. Tem coisa que você não conseguiria perceber no jogo do Castlevania. E no anime você consegue entender um pouco melhor das motivações, dos objetivos, da personalidade dos personagens, que às vezes não fica tão claro nos jogos. Então ficou excelente esse tipo de desenvolvimento dessa adaptação. Eu acredito que é, é, muito faz parte do que já tem construído, né? Trabalharam bastante em cima se debruçaram realmente em cima do que já existia e falaram, vamos fazer um negócio bonito aqui para não só fazer uma coisa genérica de adaptada, vamos fazer um negócio bonito. Então pegaram, como você falou, ficou maduro, não deixaram a brutalidade do jogo de lado. Então conseguiram adaptar bem o que existe desde da época de Game Boy e desde o primeiro Castlevania. Então, eu acredito que ficou otimizado para tudo que já tem de existência de lore, não só de lore, eu acredito que o jogo em si, todos os jogos que já saíram, tem alguma coisa para entregar sem ser a história. E eu acredito que eles conseguiram pegar essa essência, igual o Edge Runners, e trazer para a animação. Sim. Eu acho que a animação ali foi um ponto forte também. Como tu falou, é fiel ali, né? Mas assim, comentou de ter bastante história, bastante coisa. Isso não é garantia, porque a gente já viu é, outros que tinham bastante lore, bastante história, que foram muito mal adaptados, né? Exato. Então acho que realmente ele tem que dar parabéns pra produtora que fez, o estúdio que fez o anime, que fez muito bem, pegou um roteiro realmente digno da franquia, que eu acho que é uma grande franquia, né? Castlevania dá o nome para um estilo, né? Metroidvania ali, ele faz parte do nome de todo um estilo de jogo.
Então é uma adaptação realmente à altura do nome de Castlevania, né? Jogos sempre muito aclamados e tal. E, cara, e realmente ver o Trevor, ver eles ali tomando vida, né? As animações sensacionais, até como você falou ali, a própria história do Drácula, né? Como que ele. O que aconteceu com ele antes, né? A esposa humana e tal, a Alucard e tudo. Acho que bem contado e acho que realmente. Pra mim, ele tá acima do Ed Runners. Pra mim, é o melhor, né? Desses que a gente falou até agora. No, a gente tem um ponto de vista um pouquinho diferente disso aí, mas eu acredito que eu não encaixaria ele abaixo do top 2. Tem essa pequena Tranquilo, diferença ali no. não tem problema. Não vamos brigar por causa disso. Vou sair do tapa. Vamos se bater agora. Não, se tu não falar que é o primeiro, vamos encerrar o podcast. Não, eu não sou assim, não. Eu aceito a opinião divergente. Anime que eu posso falar Nier Automata. Não cheguei a ver o anime. Aí pode Eu explicar cheguei a melhor ver, aí. eu cheguei a ver 2 episódios. Da mesma forma que o Edge Runners, eles conseguiram trazer a temática do jogo pro anime de forma concisa, né? Então, o desenvolvimento também do personagem ficou excelente. O Mas desenho. ele traz a história do. É igual a história do Nier ou é antes, depois, uma continuação, alguma coisa assim? Não. Então, como eu não joguei o Nier Automata, eu só vi o anime, então eu não sei como ele se situa nisso, né? O que eu vi do jogo é parecido aliás, o que eu vi do anime é parecido com o que eu vi do jogo. Então, eu não assisti temporada, eu assisti 2 episódios, como eu falei. Foi numa época que nem eu já tinha comentado contigo que eu não gostava ainda não gosto de pegar o anime pela metade e sair assistindo episódio picado até sair a temporada inteira. Então, eu geralmente espero sair uma temporada para poder assistir, ou pelo menos uma quantidade grande de episódios. Então, mas foi um anime assim que a temática, pelo menos do jogo, tá bem adaptada. Eu sei que o jogo tem o tema, a parte filosófica, né, que também foi bem traduzida no anime. Então, a complexidade do anime, eu acredito que seja a mesma complexidade do jogo. Então ficou conciso, não tem aquela coisa. O fanservice está na personagem, né? Que é uma dos principais motivos de ela ser conhecida é justo por conta do jogo. Então é lógico que tem essa parte do fanservice no anime também. Então. A mesma coisa que a gente pegar e hoje em dia fazer uma adaptação do Stellar Blade. É lógico que vai ter o fanservice do Stellar Blade no anime também. Então a mesma coisa fizeram o Nier Automata. Então trouxe bastante daquilo ali. Pretendo assistir o restante. Não encontrei tempo, mas pretendo assistir o restante do anime. Mas o que. A pergunta que ficou ali, eu não sei se adapta como você perguntou realmente, né? Não sei o quanto o quanto traz disso de fora a temática, o quanto traz do jogo pro anime, né? Mas pode uma ser coisa. uma história paralela, né? Pode ser ou um antes do jogo, ou um depois, ou alguma coisa separada, né? Não sei bem dizer agora. Mas Isso não. eu vi
tá aqui na nossa lista, né? Porque eu vi que tava bem aclamado ali, que tava com uma boa adaptação. Só não sei realmente se a adaptação é da temática em si, né? Do universo, ou se é da história do jogo mesmo, né? Acho que talvez deva Aí, ser mais do mundo ali, do universo deles e não isso, a tão. temática, a essência da obra está no anime. É, como a gente comentou ali logo no começo, tem aquela independência de você poder assistir o anime sem ter acompanhado o jogo, que foi a minha. Foi o que eu fiz, né? Então, o que eu conhecia do jogo, que é o básico, que é a personagem principal lá, então trouxe bastante daquilo ali para anime, mas fora isso eu não saberia te dizer o que mais, aonde se encaixaria Uhum. mas eu acredito que uma coisa independente, talvez. Agora, onde ela se encaixa no futuro, antes, durante, depois, não sei. Legal. Cara, trazer um aqui que é um dos uns tops animes, um anime sensacional. Já faz muito tempo que eu assisti, mas ele é sacanagem, que é Steins Gate. É baseado num jogo, né? Uma visual novel. É, tu lembra de ter assistido Steins Gate? Eu não assisti. Eu vi pedaços do anime. Não sei se foi na mesma época que você assistiu. Eu não lembro se foi na época que a gente tava baixando o anime, então eu não tenho certeza se foi no mesmo período. Eu conheço ele de nome, porém eu não lembro de. Não consigo puxar da memória se eu assisti esse anime, se eu só vi de relance, só vi corte. Aham. Cara, a gente assistiu, eu acho. Acho que talvez tenha assistido também nessa mesma época, não lembro agora. Mas a gente tinha um grupinho de RPG lá, a gente jogava, tem esse cientista, né, que era bem doidinho, ele tinha uma paranoia, tinha alguma coisa assim, ele pegava o celular do nada e dizia que estava sendo vigiado e tal. E tem uma trama de viagem no tempo, né? Ele acaba voltando no tempo, consegue. A pesquisa dele toda era sobre isso, ele acaba conseguindo, né? É uma narrativa bem complexa, tem bastante coisa dessa trama, né? Viagem no tempo, o que acontece se ele muda alguma coisa. Os personagens têm todos eles são bem cativantes, né? Tem esse professor, tem uma outra pesquisadora também que acaba juntando ali com ele para fazer essa pesquisa. Tem uns amigos ali conhecidos dele e tal. E acaba fazendo essa viagem, mudando algumas coisas, então tem uma narrativa bem complexa. O anime é lindo, assim, bem bonito. A história eu acho muito legal, assim, mas não é nada de poderes, nada de muito sensacional, né? É ah, um negócio de viagem no tempo e uma temática assim que eu gosto um pouco é tipo umas ciências meio absurdas assim que no final ele tá lá com um negócio para viagem no tempo, ele mora em cima de uma loja que conserta TVs, rádio, TV, etc, né? E ele, de uma hora lá, num algum dado momento, ele consegue fazer a viagem no tempo. é, e aí depois ele tenta reproduzir, não consegue, e daí depois consegue, ele descobre que deu certo porque no andar de baixo o cara estava consertando uma TV de plasma lá, sei lá, 50, 60 polegadas, e quando ele ligava para testar a TV, aquilo gerava um pulso eletromagnético, alguma coisa assim, que interferia no experimento dele, que daí funcionou por coincidência, assim, funcionou. Dele tá fazendo experimento na mesma hora que o cara ligou a TV para tentar consertar lá embaixo, aquela TV de plasma gigante que gerou o campo eletromagnético. Enfim, acho que essas viagens, assim, acho bem legal. Mas vale a pena assistir. É um anime bem, bem, bem interessante. Dá uma olhadinha depois ali, procura.
pessoal de casa também dá uma olhadinha, procura o Steins Gate, que vale bastante a pena. Talvez eu até tenha visto o anime, assim, pelo que você falou, mas eu não consigo lembrar. Talvez faz tempo também, porque ele não é novo, realmente. Ela na Bem época de. antiguinho. Tem uma hora que. Não sei se você vai lembrar, né? Ele tá no supermercado, daí aparece. Parece alguém etiquetando ali algum preço, mudando o preço de alguma coisa. Ele pega o telefone, eles descobriram não sei o que lá, e estão aumentando os preços. Ele tem uma paranoia, assim, ele é bem, bem fora da casinha, mas é bem interessante, vale a pena assistir, cara. Eu vou dar uma pesquisada depois. Um que a gente pode falar, a gente já comentou bastante também, até nos episódios mais recentes aí, de Pokémon. Pokémon, que é um anime que também Com certeza a maior adaptação, não a melhor, talvez, mas a maior, com certeza, disparado, né? A maior adaptação de games para anime que deu certo, pelo menos. A maior, né? Porque olha quantas temporadas que tem e o Ash tá com 10 anos. Sem comentar. Mas aí adaptando exatamente o jogo, né? Porque no jogo também é 300 jogos e 10 anos, né? Adaptando fielmente. Realmente, esse foi um jogo que usou não é simplicidade, porque assim, o próprio joguinho, na época de Game Boy, era uma coisa muito inovadora. Né, o combate de monstrinhos lá e tal. Então, era uma coisa muito inovadora para a época, até mesmo para os gráficos que tinham no Game Boy. Então, conseguir adaptar isso ali numa época que foi explosiva aqui no Brasil na questão de animes, eu acredito que foi uma. Claro, não foi uma coisa planejada. Não desmerecendo, mas acho que até é uma adaptação fácil de fazer, né? Porque realmente o jogo não tem uma história complexa, não tem nada complicado. É rinha de Pokémon, né? Botar 2 Pokémon pra brigar e. A lore do jogo é a progressão, né? A jornada. Então até o anime expandiu, né? Trouxe companheiros de viagem que no jogo não tem, né? O jogo é só tu e os teus Pokémons mas acho que assim, não desmerecendo, né, de forma alguma aqui, mas é uma adaptação bem fácil de fazer. É só cuidar do visual dos Pokémons e do visual dos golpes, botar 2 ali pra brigar e vambora, né? O que o pessoal quer ver é rinha de Pokémon. Bota os Pokémon pra brigar. E apesar disso, foi uma coisa assim que expandiu fronteiras, até mesmo para quem nunca tinha ouvido falar do jogo de Game Boy, muita né? Muita gente assistia e não fazia ideia que era um jogo, né? Então assim... tem um jogo do Pokémon. Não, querido, o jogo veio antes, né? O jogo é antes do anime, né? Mas muita gente já pensava que o jogo veio depois do anime, né? Primeiro eles viram o anime. Então assim, Pokémon já não tem como deixar de mencionar. Eu acredito que ele saiu bem antes antes eu não diria, mas antes de uma grande parte de adaptações amaldiçoadas aí que surgiram. Uma que deu certo, eu não tenho como deixar de fora da nossa lista o Pokémon. E teve milhares de outros jogos, animes que foram adaptados para jogos depois, que tem a mesma base. Aí vai Digimon, aí vai Monster Rancher e por aí vai. Até o próprio
primeiro Dragon Quest, que até hoje gira uma teoria de conspiração que o Pokémon foi baseado em cima do Dragon Quest, então os bichinhos que tem lá tem na mesma Dragon lista, né? Quest, que é outra adaptação legal, né? Também, Fly, o Menino Guerreiro, exato. também bem legal, quem quiser dar uma olhadinha, né? Acho que até teve um remake, se não me engano, do Fly. Se não, É, se não tem, vai ter, porque estamos falando no podcast e alguém vai ficar não, com. eu acho que teve sim, teve um remake agora há pouco tempo. Mas também é baseado no. Primeiro veio o jogo, né? Dragon Quest, depois veio o anime. Que no Brasil, no SBT, era Fly, As Aventuras de um Herói, acho que era o nome do traduzido. Mas é Eu, Dragon nem, Quest. eu não faço nem ideia de como o SBT apresentava o jogo. Eu só sabia pelo nome do personagem mesmo, que era o Fly. Eu acho que o nome na abertura lá era Fly, As Aventuras de um Herói, ou algo nesse sentido, assim. Deixa eu ver como é que era o nome do desenho aqui. Mas eu acho que era alguma coisa assim, sim. Fly é o Pequeno O Guerreiro. Pequeno Guerreiro. É isso aí. Mas é também baseado no Dragon Quest, que é um bom game. E Não se estava na pessoal, nossa lista, mas uma lembrei boa agora, menção, né? lembrei agora do Pequeno Guerreiro, do Fly. Então, o que a Bom gente, jogo e bom anime. o que a gente não pode deixar de mencionar, principalmente para você, que eu sei que você é fã da série desde o comecinho dela, que é o Fate Stay Night, né? Então eu sei que Bom, você acompanha bem do começo da primeira adaptação. Também não é baseado no jogo, né? Que é na visual novel. baseado na Visual Novel, né? Aí na Visual Novel tem várias as rotas que eles chamam dentro das Visual Novels, né? Se faz tal coisa, desenvolve para um lado, desenvolve para o outro, tem vários caminhos assim lá dentro das Visual Novels, né? Geralmente, né, nesse tipo de jogo é chamado de rotas lá dentro. E aí teve o Fate Stay Night, o Unlimited Blade Works, que foi, eu acho que foi um filme, ou foi Três Ovas, agora não estou lembrado direito, mas também é outra rota dentro do Fate lá, né? Então tem uma série de anime lá que passou, conta uma história, aí o Unlimited Blade Works é um pouquinho diferente. E, cara, assim, acho que o maior mérito ali do Fate são as animações, né? A animação espetacular lá da Ufotable e complexidade também, né? Tudo essa trama por trás das batalhas, né? Tem uns furos, lógico, né? Que eles deveriam se esconder, não deveriam deixar ninguém saber dessa batalha lá. E no primeiro episódio eles explodem metade da cidade, destroem 20 prédios e matam umas 50 pessoas lá. Discretamente. Secretamente. Mas depois todo mundo finge que não vê, usam magia lá e, sei lá, modifica a memória das pessoas, sei lá o que acontece. Que ele é quase Mas apagador de memória do MIB lá. só que com a cidade inteira, né? Mas enfim, fora isso, cara, é muito sensacional, assim, toda a estrutura de magia deles lá, a animação de toda a batalha, de tudo, como é que eu vou dizer, a essência ali, né, essa temática dos servos, né, dos servos dos magos que vão lutar, os fantasmas nobres que chamam lá, né, que são sempre heróis do passado que vão estar respondendo ao chamado. Então, tu vai vendo conforme vão apresentando, ninguém nunca fala o nome diretamente, assim, dificilmente fala o nome do herói, né? Mas eles vão dando dicas até que lá no fim, depois acabam revelando, mas tu vai pescando
uma particularidade aqui, alguma coisinha ali, se tu conhece um pouquinho de mitologia, de história, tu faz, eu acho que é. Tanto que teve casos ali que eles invocavam o Hércules, então tu ia vendo, falaram lá que ele fez 12 trabalhos, por exemplo, não falam o nome Hércules, mas falam que esse fez 12 trabalhos, não sei o que, um dos trabalhos que ele fez, alguma nesse sentido, assim, tu vai pescando é, essas dicas e tu consegue meio que deduzindo quem que é o, o herói que deveria ser nessa figura mitológica que deveria estar representada ali, né? Bem interessante, eu gosto bastante de Fate, acho que vale a pena. Eu sei, porque eu lembro de ver você assistindo um que era baseado com a menina de saia lá, de vestido, esqueci o nome dela. Na verdade é a Artória, né? Vai ser o Rei Arthur. Na história do É, Fate, o Rei Arthur, na verdade, era uma mulher, né? Era a Saber, né? É, isso, Saber. Saber, na verdade, é a classe, né? Que ela é a classe que usa a espada. Daí sempre tem um, um Saber, um Archer, um Mage, um Assassin, um... Tem um Berserk, tem vários assim, né? Então, ela geralmente é invocada lá na classe Saber, ela vai ser a de espada do coisa, que seria o Rei Arthur, né? Aí, por isso que ela tem Excalibur. Aí, geralmente traz alguém lá como Archer que usou o arco na vida, né? E, no caso do primeiro ali é o... Nesse dali ele traz como se fosse do futuro o próprio protagonista, a segunda protagonista ali, a companheira ali, invoca um Archer e acaba trazendo ele do futuro, que seria o personagem principal ali, que é o mestre da Saber, né? Mas, enfim, tem várias nuances ali, o pessoal acho que caprichou bastante nessa pesquisa histórica e coisa, acho que bem legalzinho. Eu também eu acompanhei bem pouco, mas eu acompanhei quando estava saindo agora o mais recente, né? Eu também acompanhei, principalmente o trailer, para a gente poder comentar no podcast. Então, eu sei que ainda está bem aclamado, então acredito que devagar a gente vai chegar num ponto aí onde é que as adaptações vão estar sendo bem feitas, né? Sendo bem melhor é, traduzidas na essência do que é o, o jogo, ou do que é o que está sendo adaptado, né? Então, devagar a gente vai tendo uma. É, desamaldiçoando as adaptações. Então, acho que poder dar uma resumida ali do que tu acha que precisa para uma adaptação ser bem sucedida. Então, a gente até comentou bem no comecinho, eu acredito que para ficar bom, não precisa ser exatamente é, é, totalmente fiel ao jogo, mas ela precisa ser entendida de forma independente. Eu consigo assistir o anime mesmo sem eu ter jogado. Então, eu consigo assistir a série ou filme sem ter acompanhado o anime. Eu consigo. A adaptação, ela tem que ser entendida independente de onde ela foi adaptada. Então, se fala de um personagem, se aquele personagem depende de um desenvolvimento, desenvolver dentro daquela adaptação, não depender de um meu conhecimento da onde veio adaptado. Então, eu acredito que é uma das melhores coisas para tornar uma adaptação bem sucedida, principalmente nesse ponto de anime que a gente tá falando, porque muitas vezes quem acompanha filme e série já vai
muito no fanservice, vai querer uma coisa muito concisa com a obra original. Agora, a pessoa que consome anime, ela não vai tão em cima disso. Ela quer que ele seja entendível, que seja conciso, independente de onde é que ele veio, se veio do mangá, se veio do jogo, se veio de uma graphic novel, enfim. Então, ela quer que entender aquele anime sem precisar ter acompanhado outra coisa da obra. Então, eu acredito que isso é um dos pontos chaves para o bom sucesso. Claro, uma boa animação, um bom desenvolvimento de personagens, uma boa trama, um bom traço, uma boa música, isso também vão definir uma obra bem-sucedida. Porém, eu acredito que o ponto principal é ela ser entendida de forma independente. Também acho assim que tem que estar fiel ao universo, não necessariamente fiel à história 100% uma cópia da história ali, mas tem que estar fiel ao universo que foi apresentado no game, até porque depois tu acaba trazendo alguém que gostou do anime para tentar o jogo e aí vai ser diferente, né? Então, eu fiz alguma coisa diferente no anime que contradiz o que é o game. A hora que a pessoa se interessar pelo jogo, né, pelo aquele mundo, através do anime, vai tentar o jogo e justamente aquela parte que ele gostou é o contrário no game, né? E quem gosta do game gosta por causa daquela parte e também vai assistir o anime e vai se sentir meio traído porque lá no anime é diferente, né? Então essa fidelidade ao material, ao universo, acho que é bem importante. Tem que ter uma qualidade, né? Uma qualidade mínima ali, que seja decente, né? Como a gente falou, é melhor que seja. Não precisa ser uma obra-prima, mas tem que estar decente ali conforme o, o jogo, né? E aquilo que a gente já tinha falado, né? Tem que estar independente de tu precisar saber tudo sobre o jogo, né? Então, eu não joguei, consigo acompanhar, porque isso vai ter um impacto grande no jogo, né? Como a gente falou ali, o Cyberpunk, ele provavelmente, uma boa parte do sucesso do game, depois que consertou, se deve ao sucesso do anime, porque, novamente, ele teve um lançamento conturbado, foi criticado, e que se não tivesse o anime, talvez teria sido esquecido, né? E acho que até poderia ser melhor do que é hoje, se o lançamento tivesse sido perfeito, né? Mas eles talvez pela metade ali o que ele é hoje de pessoal jogando e falando de Cyberpunk 2077 se deva a ter mantido esse interesse do pessoal através do Edge Runners, né? Eu E acredito. no caso de Castlevania, por exemplo, acho que trouxe bastante gente que não conhecia o game para jogar, né? Para ir atrás dos jogos. Eu acho que é isso. Graças a Deus, acho que a gente está saindo dessa era de adaptações amaldiçoadas e caindo numa era de adaptações de ouro, né? Oremos, né? Oremos que não Palavra da apareça mais. salvação. Tem o Avatar tá saindo agora também, uma nova temporada. Não é anime, né? Mas tô ouvindo falar bem. Tá, Mas aí não é de jogo, tá. né? No caso, ele é uma adaptação de anime, né? É É, um. É um live action. do cartoon lá do Avatar, né? É. Mas vamos, O, tivemos outras adaptações fora de games ali, né? Ou sim. até, ou até um pouco Fallout, etc, né? Que é fora de animes daí, mas é de jogos, mas não é anime. Com boas adaptações aí, acho que também se deve um pouco a quem está fazendo essas adaptações ter crescido com jogos, sabe? Que antes a gente tinha um jogo, Super Mario, que a criança jogava, agora vamos adaptar, e quem fazia a adaptação nunca tinha jogado antes, né?
Então o pessoal não entendia, e agora os gamers cresceram e agora os gamers estão, alguns, né, sendo diretores de cinema ou produtores, roteiristas, então é um pessoal que entende um pouco mais essa temática, mesmo que não era um gamer muito fanático, mas cresceu com videogames mais presentes na vida. Então a pessoa acho que está entendendo mais o que é uma boa adaptação de game, entendendo a essência de um videogame para trazer para as telas, né? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir nossos vídeos, maratonar os episódios. Aqui embaixo na descrição tem o link do Apoia-se. E se você tiver uma ideia de tema que você gostaria de ver aqui no canal, pode deixar nos comentários também. Não esquece aí de deixar nos comentários o que você acha dessas adaptações de jogos para animes que a gente comentou hoje. Se você sabe de algum que você gostou, uma adaptação que você gosta, que você aclama, que você é fã, deixa nos comentários pra gente também acompanhar e quem sabe falar numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal, até a próxima. Até mais.